Graça e paz, meus amados, mais uma vez aqui para um episódio após muito tempo de hiato de TudoCast, do canal Deus Seja Conosco. Do meu lado direito aqui está o vosso Catira. Graça e paz, pessoal. Privilégio estar aqui. E do esquerdo, Guizão. Graça e paz, pessoal. Prazer estar aqui. Agradecer mais uma vez o Sairo. E vamos aí, mais um episódio de TudoCast. Bora! Hoje vai ser brabo. Bom, o que mais vem em mente para comentar dessa semana e depois de todo esse hiato, que eu acho que é sobre o tempo de Deus com o tempo dos homens e também sobre relacionamento. Sim. Como estão hoje em dia. Eu sei que no primeiro episódio, para quem assistiu, a gente falou um pouco disso, mas hoje a gente vai se aprofundar mais ainda nisso, porque querendo ou não, é uma pauta que anda tocando muito, tanto em pregações e também Deus tem falado bastante forte no meu coração sobre isso. E vamos ouvir agora nossos convidados. O que você tem a dizer sobre o tempo de Deus? Como você acha que o tempo de Deus funciona assim, comparado ao nosso tempo? Cara, eu acho que o tempo de Deus, a própria palavra já vai dizer que ele é perfeito. Então, há tempo de tudo. Há tempo de plantar, há tempo de colher. Então, que a gente possa ter paciência nas coisas do Senhor. Porque muitas vezes a gente quer colocar no nosso tempo, a gente quer antecipar muitas coisas. Então principalmente a gente que é jovem, a gente vê muito no âmbito também, enfim, de estudo, jovens querendo antecipar muitos processos, enfim, diversas coisas, tanto no relacionamento também. Tem muitos jovens também antecipando tendo pressa para se relacionar e não tendo tempo de fato para as coisas de Deus. Que a gente possa também ter esse tempo de amadurecimento, né? Eu creio que todos nós temos que passar por algumas fases das nossas vidas que vai servir de aprendizado, de fato um tempo de amadurecimento, e que os jovens hoje em dia têm que ter, né? Eu falo mais relacionado aos jovens porque os jovens têm muito essa pressa, né? A gente olha muito, por exemplo, poxa, tem certos amigos meus que já têm carro, tem certos amigos meus que já estão namorando, só que calma, cara, tudo tem seu tempo, entendeu? O tempo de Deus pra vida dele às vezes foi esse, pra você pode ser totalmente diferente, entendeu? A gente vê muito, é só a gente se basear pelo próprio ministério de Jesus. Jesus começou o seu ministério com 30 anos de idade, e muitas vezes a gente quer antecipar muitas coisas. Cara, Jesus, antes dos 30 anos de idade, claro, ele já era Deus encarnado, ele já tinha o chamado dele já feito, só que ele teve que esperar o tempo certo, o tempo de agir, e que nós possamos também ter esse tempo de agir, a gente ter esse discernimento espiritual, porque isso é discernir o tempo, né? Que a gente possa ter esse discernimento de falar assim, opa, calma lá, Deus ele quer que eu faça isso, então é agora a hora de eu agir. Eu quero tal coisa, não, vamos orar e vamos entender o tempo de Deus, que o tempo dele é perfeito. Eu acho que é mais isso. Paz, pessoal, mais uma vez, obrigado, Serão, pelo convite. Sempre um privilégio estar aqui com meus irmãos. E mais do que isso, privilégio maior a gente poder falar da palavra de Deus, né? Compartilhar um pouco os feitos dele. Tempo de Deus. É justamente o que o Gui falou, né? Sumarizando aí, a gente tem um tempo de, assim como diz Eclesiastes, né? Tem o tempo de plantar, o tempo de colher, o tempo de semear, né? E afins. Mas eu creio que o principal fator não é só a gente orar e esperar nele, mas a gente estar nele. Porque à medida que a gente também tem um tempo de Deus, mas esse tempo de Deus a gente tem que estar nele. Não adianta eu orar por alguma coisa do meu trabalho, do meu estudo, Senhor abençoa, e eu tô fazendo qualquer outra coisa menos estar debaixo da unção. Não adianta eu querer uma futura esposa, né? Senhor Jesus, me abençoa com uma futura esposa, né? No seu tempo, cara, eu entendo que é no seu tempo, mas enquanto não chega o tempo dele eu tô bagunçando. Então assim, o tempo de Deus pode ser agora de imediato, caso ele queira? Pode. Sim. Pode ser daqui 1 ano, 2, a gente sabe que tem pessoas que perseveram muito tempo e de fato é o tempo do Senhor. Mas é estar nele, né? É estar debaixo da unção dele. Não importa se vai ser 1 mês, 1 ano, o tempo que seja, mas estar debaixo dele. Não é simplesmente, não, tempo de Deus, perdão, tempo de Deus eu vou lá e fazer a minha vontade, né? E depois eu volto, depois lá na frente, se demorar 1 ano, 2 anos, aí eu volto pro... Não. É estar debaixo dele, né? Perpetuar sempre debaixo da graça. Exato, então... Eu diria que também tem muito a ver com o discernimento do ser humano, né? A gente tem um discernimento, às vezes, nosso entendimento em si é muito falho nessa pegada, tanto por causa de ser ansiosos, como também de não entender.
às vezes o que a gente teme é, tipo, perder oportunidades, né? Que a gente nota alguma coisa, você olha para um emprego, aparece uma vaga de emprego, mas às vezes não é bem aquilo que Deus tem para você, mas você apressado acaba, tipo, não, vou entrar e vou ir de cabeça, aí você acaba se frustrando no meio disso. Acho que acontece bastante hoje em dia. E também quanto a relacionamentos, né? Aí você olha tanto pra ter alguém do seu lado e tudo mais, aí assim que aparece uma pessoa que meramente as coisas estão batendo, você já entra de cabeça e acaba quebrando a cara. E aí vai ter todo o processo para ter que reconstruir, porque um vaso, quando ele racha, tem que ser quebrado tudo de novo, aquecido, remoldado e reconstruído, e depois passar por todo o processo até que ele possa ser usado. Exatamente, sabe? Se você me permite, eu posso contar um breve testemunho. É que quando eu desde pequeno, meu sonho sempre foi ser jogador de futebol. Então, desde os meus 5 anos de idade, meu pai sempre me acompanhou pra cima e pra baixo em todos os campos de São Paulo. Enfim, e com 11 anos de idade eu tava jogando pelo Cruzeirinho. É uma escola clube que é muito referência na Zona Leste de São Paulo, tem muito respeito. E a gente estava disputando a Federação Paulista, a Associação Paulista de Futebol. Enfim, um campeonato muito lisonjeado, vamos dizer assim, no estado de São Paulo. Cara, e por nós sermos um clube escola e não um clube em si, a gente conseguiu chegar na semifinal. Cara, é de você falar assim, poxa, caramba, é gigantesco, entendeu? A gente pegou uma forte equipe do Água Santa e a gente perdeu. A gente perdeu na semifinal. E, cara, só que a nossa campanha ali foi simplesmente incrível. A gente pegou grandes clubes, a gente conseguiu vencer. Mas, enfim... E nessa semifinal a gente perdeu de 4-0. Quando a gente olha assim um jogo assim, cara, mas a nossa equipe jogou muito bem, cara. Nessa partida, o técnico do Água Santa e a diretoria dele estavam lá no campo e tudo mais, assistindo o jogo. E ele chamou o goleiro, que tomou inclusive 4 gols, que ele também catou muito. Chamou o goleiro, chamou o ponta direito e o lateral direito. Chamou nós 4 pessoas. Chamou nós 4. E, enfim, só que na época era muito distante, era muito longe e meu pai não ia conseguir me levar, porque no clube lá, o treino era 7 horas da noite, 6:30 da tarde, alguma coisa assim. E era distante, porque é em Diadema, a base do Água Santa fica em Diadema. E aí, enfim, não ia conseguir, meu pai não ia conseguir me levar. Eu fiquei triste na época e tudo mais, eu falei assim, poxa, caramba, perdi uma grande oportunidade, né? Enfim, continuei persistindo no meu sonho. Até que teve uma vez, com 14 anos, eu fui fazer um teste só dando uma simplificada na história, eu fiz um teste no Fluminense, aí eu passei no primeiro teste e no segundo teste eu não passei. E tempos depois, o Flamengo veio para São Paulo para fazer uma avaliação técnica aqui em São Paulo e eu passei no primeiro teste e nesse segundo teste eu prometi para mim mesmo, eu falei assim, cara, eu vou destruir. Eu vou jogar muito. E eu tava treinando bastante, intenso assim e tudo mais. E eu joguei super bem o primeiro teste e passei pro segundo teste. Só que nesse segundo teste que eu passei nessa mesma avaliação, eu passei com o menino da minha rua. Um amigo meu que tudo mais jogou comigo e passou na avaliação comigo. Olha como são as coisas. E nesse dia, o pai dele queria levar a gente pro teste. O pai dele viu o Uber na noite anterior. E tava dando um certo valor, mas ele falou assim, Gui, eu vou levar você e vou levar o Cauê pra avaliação. Aí eu falei assim, não, glória a Deus, vamos lá, pra cima. Enfim, chegou no dia da avaliação de manhã, o Uber tava dando 3 vezes mais o valor. Tava num valor, tipo, astronômico, assim. E ele não conseguiu levar. Ele falou assim, Gui, infelizmente não vou conseguir levar, porque o Uber tá dando tanto, tudo mais. Eu falei, não, tá bom, glória a Deus, vamos nessa, né? Aí, só que nem passou pela minha cabeça que era só eu falar pro meu pai, porque o meu pai sempre me acompanhou e meu pai com certeza iria levar a gente pro teste. Enfim, cheguei em casa assim, tudo mais, peguei a bola, quando ele falou que não ia conseguir, eu peguei a bola assim, falei assim, mano, vamos descer pro campo, vamos jogar a bola? Vamos treinar falta? Amém, vamos lá. Descemos pro campo, tudo mais, começamos ali a treinar. Quando eu voltei pra casa, já era em torno de 1h da tarde por aí, 1h30 da tarde. E essa cena ficou marcada na minha cabeça. Eu abri o portão da minha casa assim, de cara assim, tem um quintal e já tem a cozinha. E a porta da cozinha tava aberta. Tava meu pai e minha avó tomando café. Café não, né? Já na parte da tarde ali. Mas enfim, batendo papo, conversando ali. Quando eu entrei assim, meu pai olhou pra mim assim e falou assim, mano, você não foi pro teste?
Não, minto. Ele pegou e falou assim, como que foi o teste? Aí eu falei assim, pai, eu não fui. Ali meu pai ficou irado, ficou muito, muito bravo e tudo mais. E ali eu não entendi de tudo aquilo ali. Eu fiquei triste comigo mesmo, eu comecei a me culpar. Falei assim, poxa, era só literalmente eu falar pro meu pai que eu não iria pro teste. Enfim, passou exatamente um mês dessa avaliação. Um mês. Eu acordei e tudo mais, e nesse dia, se não me engano, eu ia treinar. Eu ia treinar e ia passar na casa de um amigo meu, do Vitor. Se estiver vendo nós aí, Vitor, abraço, irmão, Deus abençoe. Ele que se batizou há 2 semanas atrás. Glória a Deus. E cara, quando passou exatamente um mês de tudo isso daí, eu acordei assim e tudo mais. E logo quando eu acordei, eu liguei a televisão. E quando eu liguei a televisão, tava lá: incêndio do Ninho do Urubu deixa não sei quantos jovens mortos, não sei quantos feridos. E eu... Cara, ali deu um choque. Porque se eu passasse nesse segundo teste, eu iria pro Rio de Janeiro. E só dando uma simplificada na história, só pra não esticar muito. Nesse final de semana, aconteceu de uma sexta-feira para um sábado. No final de semana, os atletas do Flamengo, eles não iriam ter jogos nesse final de semana. Então eles foram dispensados pelo clube. E quem tinha casa no Rio de Janeiro foi aproveitar o final de semana com a família, cara. Entendeu? Só que é o seguinte, e quem era de São Paulo, Espírito Santo, Piauí, porque, cara, o Flamengo acolhe atletas do Brasil inteiro. Então, assim, esse seria o meu exemplo, porque eu sou de São Paulo. Então eu não ia voltar pra São Paulo pra voltar pro Rio de Janeiro de novo no outro dia, praticamente. E então eu poderia ser mais uma vítima fatal, entendeu? Teve muitos jovens também que sobreviveu pela honra e glória do Senhor Jesus, mas infelizmente também muitos partiram. E, cara, eu vi a mão de Deus em tudo ali. Eu lembro que eu passei na casa do Vitor e tudo mais. Depois disso, eu vim destruído, chorando e tudo mais. E eu assustado ali naquele estado de choque assim. E desde lá Deus já estava me protegendo, sabe? E isso sempre foi o meu sonho, vamos dizer assim. E Deus estava me protegendo. Hoje eu tenho muito mais encaminhado o meu propósito. Então eu entendo que o tempo de Deus, ele é perfeito. Naquela parte da minha história, da minha vida, eu achei que aquilo eu perdi a maior oportunidade da minha vida. Só que Deus estava me cuidando. Deus, ele já estava me protegendo. Então que a gente possa esperar de fato esse tempo em Deus que é perfeito. Amém. Aqui da minha parte, comentário, voltando aqui pro Sérgio, falou em relação a trabalho, né? Às vezes, irmão, até o trabalho que você acha é até bom. Às vezes nem necessariamente é ruim, né? Fazendo uma comparação entre tempo de Deus e o nosso tempo, né? Às vezes pode até ser bom, pode ser agradável, pode ter lá o pessoal, ter bons benefícios, tal e tudo mais. Só que ainda não é o extraordinário do Senhor Jesus, né? Muitas vezes a gente quebra a cara, como você falou, a gente acaba atropelando as coisas, mas muitas vezes é ok. Mas, assim como diz a palavra do Senhor, né? Que os planos dele são infinitamente melhores e maiores do que os nossos, né? Então, assim, aí que tá o grande perigo. Quando a gente acaba dando passo à frente, a gente tá limitando o que o Senhor pode fazer. Mais do que tirar o controle dele, a gente tá falando assim... Tá tirando a dependência dele. Falando assim, Senhor Jesus, deixa aqui eu desenrolo. Só que toda vez que isso acontece... Ele surpreende depois a gente. Ele fala assim, não, beleza, eu sei que você consegue, Sairão, mas eu quero te dar mais. Gui, eu quero te oferecer mais ainda. Eu quero trazer você para um novo nível. Verdade. Né? E aí que tá a grande jogada. Tô trazendo aqui um exemplo um pouco mais prático e recente, né? Acho que foi o quê? Um mês atrás que eu comprei a motinha elétrica, né? Quando surgiu na minha mente, a motinha tá pra fazer os correzinhos de igreja, pra cima, pra baixo. Vou com a minha futura esposa, namorada. Um beijo, meu bem. Te amo, Tchora. Tem que dar aqui dedicação pra ela, né? Sabe, né? Enfim, aí começou esse assunto na minha mente. Aí, se não estiver enganado, eu fui numa quinta-feira. Comecei a pesquisar tudo em moto, meu irmão. Tudo que moto, o que precisava, o que não podia, CNH, blá, blá, tudo. Virei um perito em moto em coisa de 3 dias. Pesquisei tudo, pra você ver como que é essa questão do tempo do Senhor Jesus, como que é essa questão de dependência, como isso é muito forte. Rapaziada, foi segunda-feira eu tava comprando a moto. E não é uma compra, escuta só, vocês vão entender. Aqui tá o... né? Uma compra não é uma compra de R$100, é uma compra que tem um valor agregado maior, beleza? E por mais que eu tenha a plena convicção que eu fiz um bom negócio, que eu pesquisei, que eu me inteirei, tá? Só que na quarta-feira daquela mesma semana, depois que eu comprei a moto, quando a gente tava fazendo a casa de paz, a Vanessa, ela falou da motinha dela, que era uma Burgman, um valor, assim, outro cenário.
coisa que eu não tinha colocado em mente, porque, né, a gente tá focado ali numa coisa das motinhas elétricas. Sim. Então eu vou trazer a comparação. E na mesma semana surgiu essa oportunidade. E de novo, por mais que eu sei que foi um bom negócio, mas eu não sei, e se o senhor quisesse me esperasse um pouco mais? E se ele quisesse me dar uma nova oportunidade, abrir um novo caminho? Então, de novo, eu sei que foi um bom negócio, mas quando a gente acaba dando um passo à frente, quando a gente acaba tomando as rédeas, pode ser bom, mas pode ser não. O do Senhor realmente, sempre, é infinitamente melhor do que os nossos. Então esse que é o perigo, né? Exato, tipo assim, ele fala assim, irmão, Lucão, beleza, eu sei que foi bom, mas olha, se você tivesse talvez esperado um pouco a mais, talvez surgiria outra oportunidade, ou talvez eu teria comprado a moto e tudo mais, mas aí que tá a grande questão, né? Então a gente acaba um pouco limitando o que o Senhor pode fazer, né? Então acho que, creio que seja isso aí, irmão. A gente cria a própria limitação nesses casos, né? Eu mesmo já passei por muito isso, tanto de trabalho e tudo mais, quanto a gente querer alguma coisa e aparecer algo melhor depois. Mano, eu acho que acho que a primeira vez que isso aconteceu, mano, eu fiquei tão frustrado que a minha cara, mano, não queria ninguém perto, velho. Sabe? Eu sou assim, mano. Se eu vejo algo assim, se a minha mente ficava muito nisso, ficava batendo, mano, por que eu não esperei? Por que eu não esperei? Hoje em dia eu acho que eu sou um pouco mais controlado, tipo, passou, beleza, qualquer coisa na próxima, quem sabe, é melhor. Sobre trabalho, mano, já trabalhei de muita coisa, já vendi bateria, já fui auxiliar, trabalhar junto com meu pai. Mexeu com plástico, né, na fábrica de plástico lá também, não foi? Não era de plástico, era fábrica de moto, eu mexia com gosto de moto. Ah, tá. Eu meio que montava as motos elétricas, que era... Não montava assim do zero, né? Mas a gente encaixava as peças, apertava parafuso, tudo mais, ficava testando. Também já trabalhei com floricultura. Enfim, só atropelando. A maioria dos... Eu não vou falar aqui tudo, tá? Porque não quero um processo, depois vão cair matando em cima de mim. Mas teve uns empregos aí que eu procurei, ou então por indicação de outras pessoas, que só foi pra matar minha alma, viu? Que olha o que eu sofri ainda pra ganhar um... Mas eu creio que tudo é parte do crescimento do Senhor para amadurecer e tudo mais, pra gente aprender como você mesmo falou, né? Depender dele. A gente tem essa questão nossa de que a gente não quer depender de ninguém, né? Ainda mais os homens. A gente não quer depender de ninguém, seja de familiar, seja de Deus, a gente quer tentar fazer pela nossa mão. Verdade. E é aí que a gente se arregaça. E olha, eu vou te falar, é complicado, que depois, meu amigo... Como eu falei, o processo, a gente é como se fosse um vaso de barro. Então, cada vez que a gente quebra, tem que voltar do zero. Porque não é que nem o vidro, não é que nem outros materiais que você só pega ali, aquece e remolda. Não, tem que quebrar tudo, triturar bem, aquecer, botar mais um pouco de material, tirar o que é velho. E aí depois moldar, botar no fogo para aquecer, esperar esfriar. E aí depois de muito tempo poder ser utilizado de novo. É uma coisa doida. Eu acho que isso é um tempo de amadurecimento, porque se a gente tem em mente que o tempo de Deus ele é perfeito, a gente acaba não se preocupando com o que a gente vai fazer. É claro que de fato a gente tem que estar em movimento, porque não adianta a gente esperar no Senhor, mas quando a palavra fala pra gente esperar no Senhor, não é que... Enfim, simplificando, não é que você tem que ficar parado, não é que você tem que ficar num estado confortável, vamos dizer assim, na sua vida, estacionado, vamos simplificar assim. Não, você tem que estar em movimento. Exato. Se você colocou nas mãos do Senhor, pai, eu quero tal faculdade, eu quero tal coisa, tá bom. Senta na cadeira e estuda. Exato. Vai estudar, entendeu? Procure isso mais que todo mundo. Chegou do seu trabalho, mas é que eu trabalho também. Não, você chegou do seu trabalho, você senta e você estuda. Porque é isso que você quer, o sonho é seu. Ninguém colocou, ninguém plantou esse sonho no seu coração. É claro, a não ser a parte do Senhor. Então assim, se você entregou na mão de Deus, Ele vai fazer o sobrenatural na sua vida. Isso vai acontecer na sua vida, só que você também tem que fazer por onde? Não adianta você querer uma bolsa em medicina, sei lá, no Mackenzie, sendo que você não estuda 1 hora por dia algum concurso público. Não honra, não. Entendeu? Ele não honra, porque fé sem obras é... uma fé morta. É uma fé morta. Então a gente tem que fazer por onde também da nossa parte. E esperar, claro, no tempo do Senhor, porque o tempo dele é perfeito. A vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Isso em todos os momentos e todos os aspectos da nossa vida. Só que a gente tem que fazer por onde? A gente temos que fazer a nossa parte também. Digo por alto assim, mano,
Eu tô fazendo direito agora, só que, tipo, eu terminei o ensino médio faz anos, né? Quando eu tinha 18 anos, agora eu tenho 23. Então, tipo, faz uns 5 anos que demorou pra fazer faculdade. Nesse tempo, já teve muitas oportunidades, já tentei fazer, tipo, curso técnico e tudo mais. Eu fiz alguns cursos, trabalhei registrado, eu passei por um monte de processos. E aí teve alguns deles que realmente me deixaram meio, assim, pra baixo. Que nem eu tentei fazer 3 vezes ETEC, só que mesmo estudando pra caramba, eu não consegui ir bem, né? Mas agora eu vejo que não é porque não era o que Deus tinha pra mim, também não era uma coisa que eu ia fixar. Era uma coisa que eu queria na hora, fazer engenharia elétrica, essas coisas, mexer com os aparelhos, mas hoje em dia eu me encontrei mais na área do direito mesmo, na área de debater, dialogar, de defender as pessoas e tudo mais. E graças a Deus eu encontrei uma boa faculdade perto de casa, por um valor acessível que eu possa pagar por mim mesmo, né, sem depender também dos meus pais, porque meus pais já fazem muito por mim o dia todo dia. Graças a Deus eu tenho um teto, eu tenho o que comer e tudo mais. Mas também até dentro da sala de aula tem um grupo certinho de estudar, todo mundo ali se incentivando, se ajudando, criando resumos, se estudando pra prova, mano. Foi tudo no plano ideal, mesmo que em alguns aspectos pareça que tá muito tarde, né, que nem tem gente da minha idade que já se formou, já tá casado e tudo mais, mas, mano, tudo se encaixou perfeitamente no tempo de Deus, mano, foi impressionante. E olha que foi do nada, eu só vi que tava tendo vaga, falei, vou tentar, mandei ali, nem sabia que se ia valer a nota do Enem, que eu tinha tirado logo depois que saí do ensino médio. 5 anos depois ainda valia a nota. Não sei como isso, mas foi Deus, mano, foi totalmente Deus. E cara, isso daí entra até no aspecto do nosso chamado, porque às vezes os sonhos que você tem, não é os sonhos que o Senhor tem pra sua vida, né? Então que a gente possa ter esse discernimento. Então isso daí a gente pode, virando pro aspecto de chamado, cara, não vai ser só mais um trabalho, não vai ser só mais uma faculdade dos seus sonhos, não vai ser futuramente um emprego dos seus sonhos, ou um empreendimento dos seus sonhos. Dentro de tudo isso daí você tem que entender que você tem um chamado do Senhor na sua vida. Então dentro do seu trabalho, dentro às vezes mesmo até dentro de uma futura empresa que você queira abrir, um empreendimento que você queira fazer, cara, Deus ele quer te usar ali, entendeu? Nunca vai ser só mais um trabalho, nunca vai ser só mais uma faculdade. Deus ele quer te usar ali. Então assim, cara, enfim, vou dar o exemplo do Catira, que tá aqui com o nosso irmão. Cara, ele é comunicativo. Ele tem uma postura, vamos dizer assim, de liderança, porque ele já é um líder dentro da igreja e tudo mais. Cara, às vezes o Senhor quer usar ele dentro, sei lá, de uma publicidade e propaganda na faculdade, entendeu? Deus ele quer usar ele em algum aspecto na faculdade para ele usar desse dom natural que Deus colocou sobre a vida dele, para ele replicar isso na faculdade e através disso ele também levar a palavra do Senhor para a faculdade, entendeu? No futuro trabalho dele, ele fazer das obras do Senhor o dia a dia, o cotidiano da vida dele, né? Porque cada um tem um chamado, cara. Cada um tem o seu chamado. Então que a gente possa ter esse tempo de discernimento, que a gente possa discernir o que Deus quer para nossas vidas e que a gente possa também executar com simplicidade, sim, mas também com sabedoria e entendimento. Eu acho que se resume muito nisso. Não, apenas complementando o que o Gui falou, em relação a gente se movimentar também, porque tudo isso, esse propósito, esse chamado, né, a gente se movimentar, cabe à nossa busca mesmo, né? E você falou muito da questão, irmão, da gente realmente trazer Cristo para o nosso dia a dia, trazer Cristo para o nosso trabalho, né? Que o Senhor realmente ele quer usar, mas a gente tem que buscar dele. A gente tem que buscar entender, Senhor Jesus, eis-me aqui, como que eu posso? Eu sei que o Senhor quer de alguma forma me usar, mas onde? Como, né? Então cabe essa busca também, né? Então só complementando o que ele falou, né? Disso da dependência, voltando, eu gosto muito desse assunto de dependência de Deus, irmão, porque é muito latente e sempre, cara, sempre surpreende, mexe muito com o meu coração nessa parte de dependência, ainda mais eu que já tive alguns problemas assim, algumas questões de, não, eu me basta, eu aqui é o que deixa comigo, né, acho que todo homem, né, mas autossuficiência, até uns 2 anos atrás eu bati a cabeça várias vezes, irmão, várias vezes bater na cabeça mesmo, dando um murro em ponta de faca, né. Eu sempre gosto de fazer a analogia da gula. Sabe por quê?
a Bíblia julga, né? A palavra de Deus, ela julga a gula. Não é só porque eu tô comendo muito. Se Deus, se Ele é nosso pão, se Ele é nosso alimento, se a gente veio dele, a gente vai voltar para Ele. Se Ele traz o sustento, né? Ele diz que a graça dele nos basta. Amém? Amém. Show? Quando a gente tá assim, basicamente tomando as rédeas, hoje eu vou amassar isso aqui, eu vou comer tudo que eu vejo pela frente, basicamente a gente tá dando a entender o seguinte, que o meu dia de amanhã tá incerto. E a palavra de Deus fala que o nosso futuro, nossos dias estão guardados nele. Então por que eu devo me preocupar em comer muito no dia? Por que eu devo me preocupar e vou comer tudo aqui? Sendo que ele fala, não, sério, você pode ficar tranquilo, seus dias estão guardados. Amanhã você pode ficar tranquilo. Se eu te dei hoje esse alimento, se eu te dei hoje esse banquete, amanhã também eu sou digno, eu sou mesmo Deus. Então quando a gente acaba tomando, hoje eu vou comer tudo, é basicamente assim, ai meu Deus, eu tô com medo de como que vai ser meu dia amanhã. Então deixa eu amassar, deixa eu aproveitar. Então, cara, vai muito nesse sentido da gente realmente depender dele. E trazer Cristo por ordinário, até resumindo a história que você faltou, Gui, na célula do último sábado, que eu dei o testemunho lá das entregas do iFood e tal e tudo mais. Mas é trazer Cristo por ordinário, cara. Quando a gente entrega esse tempo a Ele, independente do que seja, pra você que tá assistindo em casa, não importa, tá? Se é seu trabalho, seu estudo, se é pouco, se é grande, não importa. Quando a gente entrega nas mãos do Senhor, Ele ajuda, não é que Ele ajuda, Ele faz, Ele transforma, né? Então é isso aí. E agora, só pensando nesse tópico, agora vamos falar sobre relacionamento. Ô, Glória. Que é uma coisa que eu acho que nos tempos de hoje ficou... Pode conversar você agora, não, só passa pro outro. Você que tá na bênção. Você que tá na bênção aí, vai, líder. Minha bênção, obrigado, Jesus. Tá na bênção aí. Vai poder falar com mais autoridade, né? Só cuidado com o que fala. Um pouquinho a mais, né? Porque, mano, eu vejo hoje em dia que as pessoas não estão levando muito a sério essa palavra, né? Querendo ou não. Em cada termo novo, cada etimologia. Mano, é uma coisa que... Pra mim, eu vou falar bem a verdade, é uma babaquice do caramba. Né? Que esse negócio de ficar sério, esse negócio aí de não querer mais família, só querer curtir, ou então, só as mulheres ou os homens só querem adrenalina, só querem um momento ali pra depois se soltar. Sim. Viver o mundão, mano. Primeiramente, você tá indo contra a sua própria natureza, já começa por aí, porque a gente não nasceu, não foi criado pra isso. Ninguém aqui nasceu só pra ficar de momento, só pra viver de adrenalina. Se tu quer viver isso, beleza. Mas você tá indo contra o que você foi criado, pelo menos pelo que eu entendo, tá? Podem me julgar à vontade aí, haters, beleza? Eu não tô aqui pra ser, assim, esses caras que vai com a maré, ficar todo quietinho, não. Tá certo. Aqui a gente tá pra falar a verdade. Esse podcast que a gente fala a verdade, eu sempre tento mostrar quem eu sou de verdade em todos os meus vídeos, em qualquer rede social. Eu mostro todos os maus que nem eu tô aqui, ó. Otaku, camiseta do Naruto. E tô falando de Deus, não interessa. Mas a questão principal sobre hoje de relacionamento é o que significa pra nós e como deveria ser realmente o relacionamento, né? Que hoje em dia tá muito banal. Tá muito banal. Tanto pra quem já tem, ou pra quem tá procurando, ou pra quem não quer nem saber. Tá certo, Serão. Receba. Antes do Catira falar, Catira tá na benção, graças a Deus, tá namorando e tudo mais. Mas eu vou trazer uma palavra pros solteiros, falando nisso em relacionamento. Já se preparem. Deixa tá gravando, Tá certo. Bom, vamos lá. Relacionamentos. Pra quem tá assistindo, eu não sou expert, eu não sou perito, muito pelo contrário, mas queria que aqui a minha busca em Cristo deu frutos mais do que isso, irmão. Por mais que seja pouco tempo, igual eu falei, não sou perito, mas é nítido ver o cuidado de Deus, né? O que eu quero trazer aqui é nesse contexto. Relacionamentos, se a gente for tirar as camadas tanto na visão cristocêntrica ou fora da visão de Cristo, cara, tem muitas camadas. Falando de fora um pouco assim, de quem não tá em Cristo, né? Os relacionamentos amorosos mundanos, tem muita coisa que envolve, né? Então a gente não vai nem
entrar em detalhes, mas tem muita coisa, né? As pessoas são rasas, as pessoas não entendem o propósito, né? O que seria o trivial, que a gente acredita na palavra de Deus, né? Que é o coerente. Isso foi perdido. As pessoas pulam etapas, as pessoas atropelam processos, né? E acabam muitos, grande parte, se a gente for colocar aqui, pelo menos ao nosso redor aqui, muitas pessoas não são frutíferos os relacionamentos mundanos, né? E dentro da igreja também, tá? Isso não se abstém da igreja. Não. Na igreja que é santo, né? Até porque a gente sabe que a igreja, ela é perfeita, feita com homens imperfeitos, né? Mas falando de relacionamentos, eu creio que as pessoas hoje, né, a gente tem muita informação, muitos relacionamentos fracos, elos frágeis, porque a gente não entende o propósito em Cristo Jesus. A partir do momento que a gente reconhece que é Cristo que rege o seu relacionamento amoroso, familiar, de amizade, de irmãos, muda a ótica. Muda a ótica das coisas. E não tem como a gente querer algo frutífero, a gente querer algo sólido, se a gente não estiver em Cristo. Porque a gente é humana. Tem dia que a gente tá aqui em cima, tem dia que a gente tá aqui embaixo, tem dia que você tá amoroso, tem dia que você não tá. Mas Cristo é a fortaleza, Cristo é a finga, né? Realmente é o fundamento da casa, né? Ele é a nossa rocha. Eu sempre gosto de comentar que é melhor, é mais válido você criar uma casinha numa rocha do que um castelo na areia, né? Então assim, pessoal, falando do meu relacionamento hoje, eu trago Cristo, eu não posso aqui ser presunçoso e falar, não, tá tudo ocorrendo, não é isso, mas eu consigo enxergar a graça de Deus, o cuidado nele. Exato. Mas porque a gente convida Cristo pro relacionamento, né? Não vou nem entrar em muitos detalhes, né, do que buscar, do que não buscar, mas tragam Cristo, que a gente falou, que a dependência, né, esse entendimento, você fala assim, Senhor Jesus, eu não gostaria de fazer isso. Por mim, o Senhor sabe da minha vontade, o Senhor sabe do meu desejo, mas eu entendo que em você, eu estando dependente de Cristo, as coisas fluem, cara. Cristo traz a segurança. E às vezes as pessoas um pouco mistificam o que é estar em Deus, o que é trazer, o que é. Mas é simples, pessoal. É simples. Quando a gente coloca Deus no meio, é simples. E não tem que fazer grandes coisas, lógico. Tem a busca, a adoração, do jejum. Sim. Mas trazer o Cristo pro dia a dia ali é simples, pessoal. Então assim, hoje eu tenho um relacionamento, graças a Deus, assim, eu não tenho do que reclamar, né? Eu até falei lá que, não é maravilhas, mas sendo bem sincero, é maravilhoso. Mas eu olho porque tem Cristo, cara, porque tem Deus, né? O que a gente almeja, o que eu busco, o que eu coloco em oração, o presente que é a vitória na minha vida realmente é de Deus, cara. A vitória veio na vitória. A vitória veio da vitória. Te amo, meu bem. Segue aí, Gui, fala um pouco aí, meu irmão. Perdão aí pelo trocadinho. Literalmente. Não, glória a Deus. Falando até um pouco que o Catirão falou, cara, de fato, porque se Cristo ele não está no centro, isso não é só sobre o relacionamento, é em tudo na nossa vida. Porque se Cristo ele não está no centro das nossas ações, cara, o que faz sentido? O que tá te guiando a fazer aquilo? Entendeu? Então assim, cara, se a vitória na vida do Catira, ela é uma bênção, só que ela não é o centro é Jesus, porque se Jesus não for o centro, tudo perde o sentido, entendeu? De nada vale, porque quando a palavra vai dizer sobre idolatria é tudo aquilo que você coloca na frente do Senhor. Então assim, se o Catira idolatra mais o relacionamento dele do que o Senhor, cara, ele tá endeusando o relacionamento dele, e isso é perigoso. Então quando o Catira ele traz esse adendo de falar assim, cara, o centro de tudo é Cristo, o centro no relacionamento dele é Cristo, cara, isso tudo faz sentido, entendeu? Então, eu trazendo aqui um pouco pra parte de relacionamento, isso é até importante, o que o Siron quis trazer, porque hoje a gente vive numa juventude que, me desculpe o termo, mas é uma juventude carente, é uma juventude que precisa estar com alguém pra satisfazer os seus próprios desejos carnais, vamos dizer assim. Só que, cara, aproveita a sua juventude. Eu trouxe aqui um versículo que tá lá em Eclesiastes 11:9. Alegre-se, jovem, na sua mocidade, seja feliz o seu coração nos dias da sua juventude, siga por onde o seu coração mandar.
até onde a sua vista alcançar, mas saiba que por todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então isso aqui a gente entende, cara, que você pode sonhar, você pode almejar um relacionamento, você pode querer buscar um relacionamento, só que, cara, saiba que durante todas essas coisas Deus o trará a julgamento. Então tenha ciência que, tipo assim, cara, o seu relacionamento ele tá pra abençoar e pra vocês juntos aperfeiçoarem a obra do Senhor, tanto na vida dela, tanto na vida de vocês, rapazes. Então, assim, cara, que a gente possa aproveitar também o nosso tempo de solteirice, vamos dizer assim. Cara, que nesse tempo, não, cara, você não tá perdendo, não é que você, meu Deus, eu tô perdendo. Não, cara, saiba aproveitar esse tempo. Cara, sabe o que você faz? Vai pregar a palavra do Senhor para outras pessoas, cara. Vai falar do amor de Jesus que um dia te encontrou lá atrás, que transformou a sua vida. Vai passar isso pra frente, cara. Leve isso adiante, entendeu? Fale de Cristo no seu trabalho. Fale de Cristo no metrô quando você estiver indo trabalhar. Cara, viva uma vida de evangelho de fato. Viva uma vida de missionário, mesmo você não estando em outro estado ou em outro país. Leve uma vida de missionário. Leve a palavra do Senhor adiante. Isso daí, trazendo para nossa juventude, é claro que hoje o rolê do Catira, por mais que a gente saia muito junto, né, irmão? Graças a Deus a gente se diverte bastante. Mas, cara, é claro, hoje ele está numa outra visão. Hoje os rolês deles, vamos dizer assim, vai ser mais focado com a Vi. E a gente que é solteiro vai ser entre mais a rapaziada, mais os nossos amigos assim e tudo mais. Mas, cara, que desse tempo de solteirice nosso, a gente não se emocione. Que a gente não possa buscar as mulheres, as meninas, só como um pedaço de carne. Que a gente possa olhar para elas como, poxa, você é uma pedra preciosa e eu quero te encontrar. A palavra vai dizer que as mulheres, elas são como uma pedra de rubi, que ela tem que ser encontrada. Então você não encontra, cara, tirando em todos os lados. Não, cara, espere o tempo do Senhor, amadureça primeiro, entendeu? Leia a palavra do Senhor, entendeu? Antes de você querer procurar alguém, cara, recorra à palavra. Entendeu? Mergulhe na palavra, se dedique na palavra, se deleite na palavra, entendeu? Antes de você querer procurar alguém. Porque nesse meio tempo que você está procurando o Senhor, cara, essa outra pessoa ela vai estar na mesma linhagem que você, ela vai estar no mesmo propósito que você, e vocês juntos vão encontrar o Senhor. Exato. Entendeu? Porque Deus, ele não une pessoas, ele une propósitos, ele une chamados. Então o seu chamado, cara, tem que estar de acordo com a palavra, e o chamado dela é a mesma coisa. Então você atirando para todos os lados, você nunca vai conseguir encontrar. Então um conselho que eu posso passar de um jovem para um outro jovem é que espere no Senhor. Espere no Senhor, mas viva intensamente as coisas do Senhor, entendeu? Na sua igreja, fale do amor de Jesus, entendeu? Lidere, cara, fale do amor de Jesus, espalhe a palavra, entendeu? Seja um bálsamo novo na sua casa, entendeu? Fale para os seus pais do amor de Jesus. Às vezes você quer tanto procurar lá fora, só que a sua casa tá perdida, entendeu? Então assim, cara, se deleite de fato na palavra do Senhor, entendeu? Busque dia e noite a presença dele, e que, enfim, as demais coisas vos serão acrescentadas, e é sobre isso. Só mais um adendo aí, né, Serão, que acho que você tem que falar também. Só complementando sobre essa questão da gente também, esse tempo de solteiro, né, irmão? Mas realmente, você já entendeu, homem, mulher, jovem, menino ou menina, o seu papel em Cristo Jesus? Você já entendeu por que você foi estabelecido? As nossas últimas células, a gente tá feito um propósito, pelo menos uma vez por mês, juntar todas a rapaziada, né? E a mulherada também, dividido, né? E a gente, nesses últimos encontros, a gente tem falado muito isso. O que é o nosso papel como homem? Homem, você já parou para refletir, cara, que o Senhor nos dá autoridade, assim como diz em Gênesis, a gente tomar posse de terras, né, tomar controle sobre os animais, a gente realmente ser a autoridade que o Senhor nos estabeleceu aqui. Mulher, você já entendeu qual que é o seu papel, mais do que ser só auxiliadora, mais do que, né, a mulher, ela é, como é que fala na palavra de Deus? A mulher, ela é como se fosse uma figura secundária. E não é isso. Já submissa, não é? Hoje o pessoal não entende o que é ser submisso. O pessoal não entende o que é. Extremo. Um caminho totalmente distorcido, cara. Submisso não quer dizer que você tem que obedecer. Não é BDSM, tá legal, minha gente? Submisso é, assim, auxiliar, o que o marido vai à frente, protege, supre, e a auxiliadora tá atrás, cuidando também da família, dos filhos, entendeu?
não quer nada dizer que a mulher é dependente, que é escrava, tem que fazer só o que o homem manda. A gente não tá nos tempos lá de 60, 70, ou no imperialismo lá que o negócio aí de casamento arranjado, a mulher não tinha opinião nenhuma. Eu também não sou a favor desse tipo de coisa, mas quanto a submissão da palavra de Deus, é alguém que ajuda. Assim, o que o marido falar, a esposa tem que apoiar, mas se por acaso ela achar que tem algo errado... Aqui não tem como vocês irem na outra que já lavou, não? Atrapalha muito aí? Lembrando aqui que a gente tá falando de pequeno corte, gente, por causa que teve que mais lugar. Estamos fazendo um jeito diferente, né? Pra ser mais divertido, mais interativo, né? Só o mesmo cenário, só o mesmo lugar. E também porque, querendo ou não, tem que preparar muita coisa pra isso. Enfim, o que eu tava falando sobre submissão, né, da mulher, é isso basicamente. Na Bíblia, a mulher é a ajuda. Porque, primeiramente, como eu falei, falando com Catira quando a gente tava vindo pra cá, o homem, ele morre quando fica sem a mulher não morre quando fica sem o homem. Por quê? Sim. Porque desde Gênesis está escrito o quê? Que Deus tirou da costela de Adão e fez a mulher, enquanto Adão ele preencheu com carne. A gente nasce com esse vazio desde a criação, desde lá de trás, tá? Diferente da mulher, que ela já é cheia, mas mesmo assim Deus fez um para o outro, não fez para ficar sozinho. Então quem começa com essa babaquice aí de, né, solitude é o... Deus me perdoe, mas vão repensar, entendeu? Repensa sobre as suas escolhas. Repensem. Não, voltando pro raciocínio que eu tava, né? Sobre de fato a gente entender, buscar no Senhor Jesus o seu papel como homem e como mulher, né? O homem, ele foi estabelecido, conforme a gente falou, né? Pra criar, pra proteger, pra reproduzir, né? Mas mais do que isso, a gente foi feito para refletir a imagem do Senhor Jesus, né? E eu creio, irmão, que os relacionamentos dentro da igreja hoje são falhos, são frágeis, na verdade, né? São construídos na areia porque nenhum dos dois entenderam realmente o papel, irmão. Não entenderam ainda o que é ser um homem, não entenderam o que é ser uma mulher, né? E essa é a busca. Só que tem que buscar. Tem pessoas que não buscam isso. Eu tô aqui é por mim, e não é sobre isso. A única forma, mais uma vez, conforme o Gui falou e conforme eu falei lá atrás, é trazer Cristo, irmão, mas a gente entendendo nele qual que é o meu papel, né, o que é o meu propósito, mulher também, né, então eu creio que seja essa a solução. Não parece que é fácil, de uma forma a gente sabe o caminho, mas não é tão fácil, né, assim que a gente vai colocando o passo assim, não é tão simples assim, né, sim. Mas essa é a busca. É isso aí. Basicamente, pra fechar aqui, porque relacionamento é uma coisa muito complexa, é um tema transversal, mas principalmente cada um tem o seu papel, ninguém é menor que ninguém, não é um em cima do outro, é em ângulo horizontal, não vertical, gente. O homem na frente para proteger, suprir e tudo mais, e a mulher apoiando, dando conselhos e carinho, porque o homem... Exato. Vai falar alguma coisa? Não, pode continuar, Serão, já te dou já. Porque um homem sozinho não vai a lugar nenhum. Um homem até pode alcançar, mas vai por mim, não é feliz. Não, eu tenho exemplo na minha família de gente que tem riqueza pra cacepo, abriu empresa e faliu. E também a própria família teve, assim, morte porque não tinha felicidade, não tinha paz dentro de casa, mesmo tendo dinheiro. E não é pouco não, se quisesse ir pra qualquer país podia ir na hora. E mesmo assim não era feliz. Dinheiro não traz felicidade, sucesso às vezes não traz felicidade. Pode preencher um vazio, mas não vai ser eterno. E muito menos, eterno com certeza não vai ser, porque lá pra cima não vai levar nada, ou lá pra baixo. Depende das suas atitudes. E complementando, você pode ver que sempre onde tem qualquer homem que a gente vê na internet, dentro da nossa comunidade de respeito, de valor, né, que tem um chamado grande, cara, você pode ver que tem uma mulher do lado. Porque no final das contas, pessoal, por mais que a palavra de Deus fala que é o homem, que ele é o primeiro, né, que veio, foi constituído pelo Senhor Jesus, mas no final do dia, quem direciona, quem vem com a graça, quem vem realmente com a sabedoria, com detalhe, é a mulher.
No final do dia, tudo que a gente vem a fazer, basicamente, é em prol da mulher. É em prol da minha esposa, é em prol, que ainda não é esposa, logo logo vai ser em nome de Jesus, mas é em prol da minha futura esposa, dos meus filhos. A gente foi feito pra isso. Tem um livro que eu tô lendo, que eu tô compartilhando com os moleques, chamado Os Homens Mais Parecidos com Jesus. Recomendo pra todo mundo ler esse livro. Siron, Gui, já falei, esse livro aqui é top. Muito bom. E lá, o primeiro tópico já é pancada. Ele fala assim: homem que não serve, não serve. Então, se o homem ele não tá trabalhando, se ele não tá trazendo, se ele não tá girando, cara, você pode ver que alguma coisa tá destoada. Se ele não tá pode ser pra família dele, pode ser pra namorada, pra esposa, pra comunidade. A gente foi feito pra isso, homens. A gente foi feito pra isso, pra trazer isso, pra construir, né? E eu creio que seja isso aí. Pode falar aí. É isso aí, porque o que o Siron trouxe à tona é verdade, porque a verdadeira felicidade, ela não está baseada em uma pessoa ou em um objeto de valor, seja um imóvel, seja um carro, enfim, outras demais coisas. Cara, nossa verdadeira felicidade está em Cristo Jesus. É por isso que eu falo, tudo que nós fazemos, nós temos que fazer em nome de Cristo. Nós temos que ser felizes primeiro em Cristo, para as outras demais coisas serão acrescentadas, vamos dizer assim. Porque, cara, tudo bem, você pode ter um carro do ano, só que se esse carro for o seu Deus, vamos dizer assim, se você endeusar esse carro, cara, no próximo ano ele vai ficar para trás, porque Então, dando um pouco mais de ênfase no que eu tava dizendo, era mais sobre relacionado a você endeusar coisas, é você colocar essas coisas além de Cristo, vamos dizer assim, o foco da palavra não ser Cristo, mas sim ser essas coisas que muitas vezes a gente acaba endeusando, buscando, almejando mais do que a palavra de Deus. Então que a gente possa buscar e recorrer sempre a Deus primeiro, sempre voltar ao secreto e clamar ainda mais pela presença do Senhor, porque de fato a gente vai buscar sim um relacionamento correto, um relacionamento cristão, um relacionamento onde a gente vai ser totalmente conduzido pelo Espírito Santo de Deus, mas que a gente possa também ter essa paciência e esperar no tempo de Deus. Amém? Amém. Bom, fechando aqui, agradeço a todo mundo que está assistindo, que Deus abençoe todo mundo, e agradeço também pelo Gui e pelo Catira, estamos aqui mais uma vez reunidos. Eu vou tentar trazer cada vez mais tópicos, por favor, comente aqui o que você gostaria que a gente comentasse e tudo mais. Agradeço quem chegou até aqui, porque o canal tá começando e tudo mais. Esse aqui eu acho que é o 4º vídeo. Aí Glória a Deus. Começando aos pouquinhos, mas em nome de Jesus vai crescer mais. E a partir de agora não vou parar, nem que seja pelo menos uma vez ao mês, a 2, em nome de Jesus, vai dar certo. Cada vez tentando fazer o melhor pra vocês, para que a mensagem possa tocar seus corações e que se espalhe cada vez mais. Amém. E que semeie grandemente, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Agradecer mais uma vez ao Siron, agradecer aí mais um episódio do De Tudo Cash, que é benção, que esse canal possa ser como posso dizer, que esse canal possa ser uma rede de bênçãos, né? Exatamente, uma rede de bênção na vida desses jovens, adolescentes, até mesmo adultos que acompanham o canal. Agradecer mais uma vez pela vida do Catirão, meu irmão, que está sempre acompanhado aí comigo. Enfim, e é isso. E mais um recadinho aos jovens, é que vocês possam, tudo que a gente disse nesse podcast, que vocês sejam comportados, que vocês sejam tementes à palavra de Deus, que vocês possam cumprir o ID, cumprir a grande comissão que Cristo nos ordenou. Então que a gente possa sempre ter esse anseio pela palavra e de falar do amor de Jesus a toda criatura, onde quer que nós estejamos, a tempo e fora de tempo. Em nome de Jesus, é a minha oração pela juventude. E espere no tempo de Deus, o tempo de Deus é perfeito. Aproveite a sua solteirice para falar do amor de Jesus, que quando você encontrar uma pessoa, vocês juntos vão unir o propósito, e no mesmo propósito vocês vão se unificar em Cristo. Amém? É isso. Glória a Deus. Rapidamente, só complementando, mais uma vez é um privilégio. Siron, obrigado pelo convite. Gui, obrigado, irmão, tá sempre aqui. É um privilégio poder caminhar, ouvir de vocês aqui. Eu até falei pro Gui agora há pouco, né? É tão legal a gente poder desfrutar desse momento, que a gente não precisa de nada, só o amor de Cristo, né? E aqui fica mais um comentário, né? Jovem, homem, jovem, mulher, busquem mais o Senhor, Ele é a resposta. É a única forma da gente não se contentar com as migalhas de Satanás, com as migalhas do inimigo, a gente buscando o banquete do Senhor Jesus. Então busque o seu propósito como homem, busque o seu propósito como mulher,
E Deus, ele é fiel, ele é justo, tá? Mais uma vez, Sairon, muito obrigado. Gui, muito obrigado. Foi um privilégio, um prazer participar mais uma vez desse episódio aqui do Tem Tudo Cast. Bora, muito em breve, em nome Glória a de Deus. Amém. Amém.